Olá e bem-vindos ao projeto Explanação Evangélica, promovido pela área de assistência espiritual da Seara Bendita. Sou Paulo Malherbe e nosso tema de hoje é vigilância. Em sua definição mais genérica, vigilância é o estado de quem permanece alerta, agindo com precaução para não correr riscos. No tocante ao Evangelho, temos várias referências indicativas da importância em vigiar continuamente tanto nossas atitudes quanto nosso mundo interior, nossos pensamentos, hábitos e tendências. Foi o apóstolo Mateus, aqui no capítulo 26, versículo 41 do seu Evangelho, que nos relata a já bem conhecida recomendação que Jesus deu a Pedro, momentos antes de ser preso pelas autoridades do Sinédrio em Jerusalém, quando o mestre disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E reparem que nessa instrução, Jesus diz vigiar e orar, frisando que nossa atitude de vigilância deve existir antes mesmo da nossa atitude de orar. E se seguirmos a linha do tempo, veremos que os apóstolos repetiram esta recomendação de Jesus a várias comunidades cristãs, conforme aqui no próprio Novo Testamento podemos ver nas cartas escritas pelos apóstolos, que Paulo, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 16, tem essa referência ao vigiar e orar, como também na primeira carta que escreveu aos Tessalonicenses, ali no capítulo 5. Este alerta sobre a importância em vigiar nosso mundo interior, filtrando assim decisões e pensamentos menos dignos, foi também anunciada pelo apóstolo Pedro aos cristãos de Jerusalém, como podemos ver no capítulo 5 de sua primeira carta. E temos também João discorrendo sobre este mesmo tema ao escrever no livro do Apocalipse, que vem a ser o último livro registrado no Novo Testamento, que estão ali nos capítulos 3 e também no 16, trechos em que o evangelista recomenda aos cristãos: vigiem a mente e escutem o coração antes de julgar e decidir. Allan Kardec nos traz esclarecimentos de importância transcendente no aspecto da vigilância moral, conforme indicado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, no seu item 12, quando Kardec nos diz: se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos males que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações nas quais suas escolhas são a causa primária devido à incúria ou aos excessos, veremos que esta segunda causa, em quantidade, supera de muito a primeira. É, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. E o que é sabedoria e prudência se não aplicarmos a vigilância nas nossas atitudes, nas nossas decisões, não é mesmo? As palavras de Kardec nos ajudam a entender a amplitude e a grandeza da recomendação que Jesus fez originalmente a Pedro no ano 33 e que vale igualmente para todos nós hoje em dia. A doutrina espírita nos explica também que o teor dos pensamentos e das emoções que alimentamos em nosso mundo interior determinam o padrão vibratório que criamos à nossa volta. E desta forma, nosso padrão vibratório é capaz de nos manter em sintonia com todos aqueles cujas ondas mentais pertencem ao mesmo patamar em que se situam nossos pensamentos e nossa índole. É natural que a realidade desafiadora que nossa sociedade atravessa atualmente faça com que nosso mundo interior
seja assaltado por uma série de angústias e ansiedades, não é mesmo? Cada um de nós precisa de serenidade para manter a paz interior, sem a qual nossos dias se tornam mais pesados e mais angustiosos. É nesse contexto que as leis de amor trazidas por Jesus no Evangelho chegam até nós como a cartilha de luz a ser usada para educar nossas escolhas, nossas decisões e nossos ajustes. E esse processo começa a partir do momento em que permitimos que a luz do Evangelho venha nos ajudar a sopitar nossa impulsividade ao desanuviar nossa mente e clarear nossos pensamentos, nos permitindo assim melhor vigiar nossas emoções num ambiente vigiado pelo bem. Nosso bom amigo Emmanuel, aqui no capítulo 20 da obra Palavras de Vida Eterna, nos traz uma lição chamada Vigiando, na qual ele nos lembra que a vigilância é necessária, porque a mente tende a constantes mudanças de comportamento, aceitando induções que lhe chegam, alterando assim seus planos de realização. Todo pensamento impõe responsabilidade àquele que o manifesta. Pensar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que breves. Os pensamentos que emitimos, por lei, buscam seus semelhantes, consubstanciando valores e harmonia ou atormentando e desequilibrando, dependendo da natureza de sua formação no íntimo do ser. É a nuvem de incompreensão conturbando o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia. É a maledicência convidando a mentira e a leviandade. Da mesma forma, o otimismo, a superação de receios infundados e o exercício das ideias edificantes proporcionarão o ajuste do ambiente, o tornando fraterno para uma convivência sadia, aflorando do ser essencial o amor que ilumina a razão, a orientando no sentido do bem. Com base nas sábias palavras de Emmanuel, entendemos melhor agora quanto é importante vigiar nossos pensamentos, pois é assim que evitamos os riscos das influências negativas que surgem e tentam distrair nossa atenção ao criar as ilusões que, cedo ou tarde, prejudicam nossa meta de acertar, aprender e progredir. Pois pensar de forma clara e saudável conduz o nosso estado de ânimo mais próximo do otimismo e da paz, que são os combustíveis indispensáveis para a nossa caminhada de cada dia, não é mesmo? E não poderíamos concluir nossa explanação de hoje sem lembrar que é dentro do ambiente doméstico que a vigilância dos pensamentos deve ser exercida incansavelmente. Nosso lar é a primeira escola e o primeiro hospital que frequentamos nesta vida, e é também, muitas vezes, o local onde nossos melhores esforços na vigilância dos pensamentos devem ser empenhados, pois milhões de almas são diariamente afetadas pelas incongruências no relacionamento familiar. E esse lembrete derradeiro, na explanação de hoje, nos é trazido pelo texto chamado Lição de Vigilância, no qual o célebre Humberto de Campos, aqui na obra Boa Nova, revela um diálogo entre Pedro e Jesus quando passavam por Cesareia, a caminho de Jerusalém, viagem que culminaria na condenação de Jesus poucos dias depois. E a certa altura, Jesus disse a Pedro: ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas, na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem
seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Com esse pensamento, desejo a todos muita paz e agradeço a atenção. Obrigado.